Olá! Muito bom dia! Eu sou o Pedro Quintão e esta é mais uma mensagem da série Café com Fé. Aqui você começa o seu dia sob as bênçãos do Altíssimo. E hoje é terça-feira, dia 5 de agosto de 2025. E eu tenho uma palavra do Senhor diretamente para o seu coração. Meu irmão, minha irmã, como será que nós temos vivido os nossos dias? Porque se nós acreditamos que existe a chamada eternidade, nós deveríamos viver à luz dessa eternidade. Porque, pensa bem, se nós descobríssemos, por exemplo, que nós temos apenas um mês de vida, eu tenho certeza de que nós mudaríamos radicalmente a nossa forma de viver. Se nós descobríssemos que temos apenas um mês de vida, muita coisa que a gente faz, nós deixaríamos de fazer, e muita coisa que nós não fazemos, nós passaríamos a fazer. Porque à luz desse fato, de termos apenas um mês de vida, a nossa vida presente ganha um outro sentido. E nós mudamos prioridades, por exemplo. Tem até filmes sobre isso, né? De pessoas que descobrem que têm um tempo limitado de vida e aí elas vivem intensamente, fazem coisas que sempre quiseram fazer, mas que por algum motivo não fizeram. Então, esse raciocínio se aplica à questão da eternidade. Se nós acreditamos que existe a eternidade, logo, o nosso presente, a nossa vida agora, deveria estar sendo vivida à luz dessa eternidade. Mas, muitas vezes, nós não fazemos isso, não é mesmo? Muitas vezes nós até esquecemos, né, que existe a eternidade. Nós vivemos de uma forma, assim, que parece que não tem eternidade. Essa é a verdade. Mas o que nós temos que pedir ao Senhor, meu irmão e minha irmã, é como a oração que o avivalista norte-americano Jonathan Edwards fez certa vez. Ele falou: Senhor, grave a eternidade nos meus olhos. Em outras palavras, Deus, me dê uma visão de eternidade. Que eu possa viver a minha vida pautado nessa eternidade. Quer ver um exemplo? Quando Jesus falou ali para os seus discípulos que ele haveria de ser crucificado, Pedro, né, como sempre, o primeiro a falar, né, o primeiro a tomar a palavra, falou: Não, Senhor, que isso? Não vai para a cruz, não. Sai fora disso. E olha só o que Jesus respondeu a Pedro, conforme está registrado em Mateus, capítulo 16, versículo 23. Para trás de mim, Satanás, você é uma pedra de tropeço para mim, e não pensa nas coisas de Deus, mas nas dos homens.
O que isso quer dizer? Naquele momento, Pedro estava sendo usado pelo diabo. Porque olha só, Jesus, ele teria que ir para a cruz mediante o plano de Deus, para que ocorresse a redenção da humanidade. A cruz fazia parte do plano, era propósito. E através da cruz é que o homem poderia ser redimido mediante o sangue do Cordeiro. Se nós hoje podemos falar com alegria sobre a salvação, é por causa da cruz de Cristo. Ou seja, o impacto da cruz é um impacto eterno. O resultado da crucificação de Cristo é algo que mudou a história da humanidade. Então, Jesus, quando ele decide voluntariamente entregar-se, morrer na cruz pelos nossos pecados, Jesus estava tendo uma visão de eternidade. Ele não estava retido ao momento presente, à sua vida presente. Ele estava calculando o peso eterno da sua decisão. Todavia, Pedro estava fazendo exatamente o oposto. Como Jesus falou, Pedro não estava pensando nas coisas de Deus, mas nas dos homens. Como assim? Pedro estava falando para Jesus do tipo, parafraseando: Ô Senhor, o Senhor vai sofrer muito na cruz. O Senhor vai padecer fisicamente. Outra coisa, o Senhor é muito jovem. O Senhor só tem 33 anos, vai perder a sua vida na cruz. Ou seja, Pedro estava calculando no cálculo humano. Jesus sabia de tudo isso que Pedro falou. Jesus sabia que ele haveria de sofrer. Jesus sabia que a sua caminhada nessa terra chegaria ao fim. Só que ele pesou na balança e ele entendeu que, mediante a sua visão de eternidade, o peso eterno é maior do que as consequências que Pedro estava pensando. Então, por isso que Jesus repreendeu Pedro. Por isso que Jesus falou, parafraseando: Pedro, você está só pensando no agora. Eu estou tendo uma visão de eternidade. Nós também deveríamos ter essa visão, meu irmão e minha irmã. Quantas coisas nós deixamos de fazer porque só visamos o momento presente? Ou seja, quantas coisas Deus nos chamou para fazer, só que nós não estamos fazendo porque preferimos estar na nossa zona de conforto. Preferimos viver a nossa vida. Que eu gosto da minha vida assim, do jeitinho que eu planejei, com os meus projetos, as minhas metas, os meus objetivos. Eu não quero sair disso que eu planejei. Eu quero viver o meu plano e não o plano de Deus. Quantas vezes nós agimos assim? E quando agimos assim, nós não estamos tendo essa visão de eternidade. Estamos vendo só o momento presente, só o conforto do agora, só os nossos sonhos para essa vida, e não uma visão eterna. Portanto, meu irmão e minha irmã, como eu disse, que nós possamos orar ao Senhor para que Ele grave a eternidade nos meus olhos. Que você decida viver o que Deus te chamou para fazer, mediante a visão de eternidade que Ele te deu. Amém. Que Deus te abençoe grandiosamente e até a próxima.